Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, capítulo 24, a regência e o segundo reinado. Ninguém no Brasil poderia supor que D. Pedro I abandonasse o país precipitadamente, como fez a 7 de abril de 1831. As forças conservadoras desejavam apenas que eles regenerasse o seu ambiente, afastando-se de determinadas influências políticas. E o resultado da inesperada abdicação foi a desordem que se projetou a todos os recantos, provocando descontentamento e sedições. No entanto, alguns políticos, obedecendo a uma feliz inspiração do mundo invisível, organizaram uma regência que se incumbiu de manter a intangibilidade da ordem e das instituições. Essa regência interina, com imensos sacrifícios, iniciou seu trabalho de pacificação na Bahia, em Minas e em Pernambuco, onde inúmeros portugueses eram assassinados sob o pretexto de antigas desforras dos movimentos nativistas. Os distúrbios militares proliferaram em toda a parte, exigindo a mais alta cota de sacrifícios e dedicações dos verdadeiros patriotas. O exército, desde os acontecimentos de 7 de abril, caracterizava as suas atitudes pela revolta e pela indisciplina. O norte do país vivia sob o regime do sangue e da morte. O povo de Pernambuco, humilhado pelas invasões dos militares amotinados que feriam os seus brios e as tradições, veio a campo travando-se os mais fortes combates em que pereceram ou foram presos numerosas centenas de indisciplinados. Mas esses protestos e esses exemplos não conseguiram eliminar a luta persistente e pavorosa. A guerra civil continuou anos a fio, à sombra das matas, estendendo-se ao Pará com o seu rastilho de miséria e de sangue. Muitos governadores foram barbaramente trucidados pela caravana sinistra da confusão e da desordem. Jamais a pátria do Evangelho atravessou tão perigosa situação sob o ponto de vista social e político. O partidarismo envenenava todos os ambientes com a vasa de suas paixões desenfreadas, e não fossem os mananciais do pensamento e da economia fixados por Ismael nas regiões do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas, que asseguraram a própria estabilidade nacional, talvez o Brasil não pudesse resistir ao elemento embrutecedor que eliminaria para sempre a sua unidade territorial. Depois de 4 anos de experimentações e lutas incessantes, a regência é entregue a um dos homens mais enérgicos e prudentes da época, o eclesiástico Diogo Antônio de Feijó, que iniciou a sua obra de honestidade e de civismo sob a direção das falanges esclarecidas do infinito. Porém, o grande paulista não conseguiu permanecer muito tempo à frente do governo. Em 1835, rebentava o movimento republicano do Rio Grande do Sul, chefiado por Bento Gonçalves, que se propunha organizar na província referida uma república separada do país. Esse movimento separatista consumiu grande coeficiente de energias nacionais, porque só terminaria mais tarde sob a ação pacificadora do segundo reinado. Em 1836, funda-se o Partido Conservador, com a aliança dos liberais e dos restauradores, caminhando a nação para o parlamentarismo, e Feijó não se resignou com as províncias levadas a efeito. A seu ver, não era possível governar eficientemente dentro de um regime que lhe parecia de excessiva liberdade. Renunciou nobremente ao cargo, chamado ao poder Araújo Lima, que nesse tempo era a autoridade suprema das forças oposicionistas. Nessa época, a imprensa brasileira já não contava mais com as palavras de concórdia
e de conciliação de Evaristo da Veiga, que, depois de cumprir sua tarefa no país do Cruzeiro, havia regressado à Pátria Universal, incorporando-se às hostes esclarecidas do infinito. Evaristo Ferreira da Veiga e Barros foi um poeta, jornalista, político e livreiro brasileiro, conhecido por ter sido o autor do hino da independência, o hino à independência, cuja música se deve a Dom Pedro I. A imprensa hoje é considerada como o sexto sentido dos povos e que naqueles tempos mal ensaiava os seus primeiros passos no Brasil. Portanto, não podia representar o órgão de esclarecimento geral da nação, e a luta prosseguiu, ensanguentando o país ao longo de todas as suas fronteiras. A fusão dos objetivos de liberais e conservadores constituiu a base de opinião livre que embelezou o regime parlamentar do Segundo Reinado, estruturando-se a Câmara sob o modelo das praxes, dos costumes da rotina e costumes ingleses. Mas, percebendo a exaltação do espírito geral, os liberais solicitaram, em 1840, a declaração de maioridade do imperador, que na época contava com seus 15 anos. Semelhante acontecimento representava um golpe nos dispositivos constitucionais, mas todos os políticos reconheciam no jovem imperante a mais elevada madureza de raciocínio e as qualidades que ornamentavam o caráter. Uma comissão de homens influentes o procura no Paço Imperial, obtendo o seu imediato assentimento. Dentro de poucos dias, Dom Pedro II foi aclamado com as melhores esperanças do país e sob a confiança dos mentores do alto, os quais seguiriam de perto a sua trajetória no reino. A regência ficava localizada no tempo como uma das mais belas escolas de honradez e de energia do povo brasileiro, vivendo na atmosfera de franca antipatia popular pelas medidas de repressão que lhe cumpria executar, flutuando como um instrumento de conciliação entre as marés bravias do separatismo do Sul, os movimentos impetuosos das opiniões partidárias das cidades centrais e as ondas tumultuárias das lutas ao norte. Todos aqueles que passaram pela regência foram levados aos mais elevados atos de renúncia pelo bem coletivo, praticando com isso verdadeiro heroísmo, a fim de que se conservassem intacto para as gerações do futuro o patrimônio territorial e a escola das instituições na objetivação luminosa da civilização do Evangelho, sob a luz suave do Cruzeiro. Nesse mesmo ano de 1840, foi coroado o jovem imperador. Apesar de sua posição de adolescente, Dom Pedro II, assistido pelas numerosas legiões do bem que o rodeavam no plano invisível, tomava o cetro e a coroa, consciente da responsabilidade gravíssima que pesava sobre seus ombros. A sua primeira preocupação administrativa foi pacificar o ambiente intoxicado pelas sedições e rebeldias. Prestigiando Caxias, consegue levantar a bandeira branca da paz nas províncias de São Paulo e Minas, após os desfechos de Venda Grande e de Santa Luzia. A Batalha de Venda Grande foi parte das revoltas liberais que se espalharam por várias províncias brasileiras. A insatisfação dos liberais com o governo central, liderado por uma regência conservadora, motivou esses confrontos. E Santa Luzia foi palco da batalha final dessa revolução, sendo um muro de pedras utilizado como trincheira contra as tropas legalistas de então Barão de Caxias. Daí a algum tempo, com a sua política de moderação e tolerância,
consegue estabelecer a tranquilidade geral em todo o Rio Grande do Sul, com a anistia plena e com respeito às honras militares de todos os chefes da insurreição, da rebeldia, né? Depois dos esgotamentos, aqui todo o país é conduzido pela ação corrosiva dos processos revolucionários, o Brasil ia regenerar suas forças orgânicas dentro de um largo período de paz, no qual as falanges esclarecidas de Ismael, inspirando a generosa autoridade do imperador, iam construir as bases do pensamento republicano, sob as ideias de fraternidade e liberdade, a caminho das grandes realizações do futuro. Humberto de Campos. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.